A flora brasileira possui atualmente cerca de 46 mil espécies identificadas. Estimativas apontam muitas outras plantas existentes e desconhecidas pela ciência ainda. As plantas são amplamente utilizadas em práticas populares que formam um conhecimento passado de geração em geração. Segundo dados, 70% da população utiliza as plantas como primeiro recurso na atenção à saúde. Mas o que de fato são os óleos essenciais? Pois bem, são compostos fitoquímicos presentes nos vegetais e formados de uma estrutura de substâncias voláteis e aromáticas que são produzidos pelo metabolismo secundário das plantas. Isso ocorre numa interação ecológica entre os vegetais e seus polinizadores ou predadores, e também como resposta a fatores ambientais e de cultivo. O acúmulo dessas substâncias ocorre em partes do vegetal, como as folhas, flores, raízes, cascas e caule. Isso vai depender principalmente da função biológica do óleo nas plantas. Eles possuem aromas fortes e característicos em cada espécie. Isso ocorre devido à enorme diversidade dos compostos presentes nessas misturas. Essas substâncias são de extrema importância econômica, sendo utilizadas nas indústrias de medicamentos e cosméticos, na produção de alimentos e biocombustíveis. Estima-se que a produção mundial de óleos essenciais é de aproximadamente 45 mil toneladas e 13,5% destas representam a produção nacional, posicionando o Brasil como o quarto maior exportador. É perceptível como o mercado desses óleos é bem grande. Métodos de extração. A humanidade sempre procurou técnicas para extrair os óleos essenciais. O método clássico para obter os óleos é conhecido como vapor de arraste. É usado, nesse caso, vapor de água para volatizar substâncias de uma planta. Esse tipo de destilação é bem útil para a purificação de compostos. A vantagem é que o ponto de ebulição mais baixo reduz a decomposição dos compostos presentes no óleo. Um exemplo é a utilização do vapor de arraste para a obtenção do cinemaldeído, principal componente do óleo essencial da canela. O componente é arrastado pela água, que nesse caso atua como solvente, passa por um condensador e pode ser separado. A prensagem a frio é uma técnica muito usada no Brasil, porque ela é utilizada para a produção de óleos de frutas cítricas. Consiste numa prensa hidráulica que é feita a remoção mecânica do óleo essencial das plantas. A técnica conhecida como enfloreger, que seria enfloração, é uma técnica francesa artesanal, utiliza graxa animal ou vegetal e ela é usada para obter óleos de tecidos mais finos, como flores, rosas, né? O uso de solventes para extrair óleos essenciais reside na capacidade de alguns dos solventes em dissolver solutos. O solvente leva em conta a necessidade e o tipo de compostos que se busca obter no óleo, através da característica de cada solvente. Solventes polares apresentam regiões eletricamente densas e podem, assim, dissolver substâncias também polares. Nesse sentido, funciona a regra do semelhante dissolve semelhante. Os solventes apolares apresentam baixa ocorrência de regiões eletricamente carregadas, constituindo assim moléculas com características aromáticas, com capacidade de dissolver substâncias também apolares. Os óleos essenciais das plantas podem ser retirados com a ajuda desse equipamento, o Soxhlet. Ele tem a função de usar solventes que ficam aqui nesse balão e depois evaporam. E assim conseguem extrair moléculas específicas. A amostra fica no meio aqui, como vocês podem ver nessa demonstração, nesse vídeo que foi retirado da internet. Então, o que acontece?
Esse solvente ele evapora, ele leva consigo as substâncias que ele consegue atrair, ele passa por um condensador e ele resfria. A vantagem desse método é que você consegue retirar materiais com ótima qualidade. E depois esse solvente retorna para a amostra e ele pode ser novamente reaproveitado, né? Como a gente vai ver a seguir. A recuperação de solventes é uma alternativa com o objetivo de minimizar o desperdício deste material. Tentando diminuir o uso de novos solventes, o desenvolvimento de métodos mais eficientes para o reaproveitamento desses compostos é necessário. Existem alguns métodos disponíveis para a recuperação de solventes. O processo mais utilizado e que apresenta melhores resultados para a recuperação de solventes orgânicos é a destilação. Em vários processos de separação, é necessário utilizar outro componente com o intuito de auxiliar na separação. Com isso, com o objetivo de obter o solvente mais puro possível, os componentes devem ser removidos em etapas subsequentes. Dessa forma, uma das principais vantagens do processo de destilação para a purificação de solventes é a não necessidade da separação posterior de componentes, visto que isso é realizado no próprio processo, com exceção da destilação azeotrópica. Pode-se utilizar, dependendo do caso, uma destilação simples ou fracionada para a purificação do solvente em questão. Além da destilação, pode-se realizar a separação e identificação do solvente através de cromatografia gasosa, CG, que é um dos métodos instrumentais mais utilizados para este fim. Esta técnica cromatográfica consiste em analisar compostos voláteis através da separação de misturas de componentes individuais. A técnica é baseada na distribuição dos componentes da amostra em uma fase móvel e uma fase estacionária. Ele serve como um processo de identificação para saber se realmente o composto é puro. A recuperação de um solvente utilizado no processo de extração de um óleo essencial é a alternativa mais viável para evitar o descarte de resíduos no meio ambiente. Nesse sentido, um trabalho realizado por Koshima e colaboradores da Faculdade de Zootecnia e Engenharia de Alimentos da USP mostrou uma alternativa bastante interessante, com o uso do etanol como solvente na extração de óleos de eucalipto, cravo, pimenta da Jamaica e outros. A pesquisadora aponta que os métodos tradicionais de fluido supercrítico, destilação, promovem alterações nas características dos óleos, com a alta pressão, usada na primeira técnica, e no caso da destilação, a alta temperatura. Nesse estudo, foi comprovada a eficácia do álcool na extração do eugenol, um composto presente no óleo essencial de várias plantas, com propriedades medicinais e com uso na indústria alimentícia. Este solvente, além da baixa toxicidade, apresenta várias técnicas que possibilitam sua recuperação, sendo uma ótima alternativa para a extração desses compostos. Para um descarte adequado, quando tratados como resíduos, os solventes devem ser separados e acomodados em recipientes adequados conforme as normas vigentes. De acordo com a Resolução de Gestão de Resíduos da própria Universidade Federal de Santa Catarina, os solventes podem ser classificados como solvente halogenados, com sigla SH, que são aqueles solventes que contêm algum halogênio em sua estrutura. Também há os solventes não halogenados, de sigla SNH, que não contam com espécies da família do cloro em sua estrutura. Após a devida separação e acondicionamento, esses resíduos sólidos devem ser encaminhados para o descarte em aterros adequados. O descarte do solvente ele deve ser uma opção quando não há como recuperar o solvente, visto que gera muito resíduo a curto e longo prazo, sendo uma alternativa que pode ser utilizada quando o solvente não é passível de recuperação. De algumas décadas para cá, a preocupação com os recursos naturais e questões socioambientais ganharam muito espaço. Lá em meados dos anos 1990, foi introduzido e discutido uma alternativa interessante na área de química ambiental, a química verde. Então, profissionais relacionados com a área de química puderam discutir como minimizar os impactos ambientais através de prevenção de poluição causada por atividades na área. A ideia foi desenvolver metodologias, processos e afins com o intuito de reduzir o uso e a geração de materiais tóxicos. No Brasil, a química verde ganhou muita força com o passar do tempo, sendo uma estratégia importante na conservação de recursos naturais e minimização de impactos ambientais. A química verde se baseia em alguns princípios, que são: promover um tratamento adequado de resíduos oriundos de processos químicos,
Temos também a economia atômica, que de forma simplificada seria a maior eficiência das reações químicas planejadas. Além disso, é necessário diminuir a toxicidade de substâncias utilizadas em processos químicos. Também é necessário promover a maior eficiência dos produtos químicos com a menor toxicidade possível. Evitar a utilização de outras substâncias no processo, como os próprios solventes tóxicos, agentes de separação, entre outros. Além de utilizar compostos inofensivos ao ser humano e ao meio ambiente, também é importante. Reduzir o consumo de energia, como por exemplo realizar reações a temperatura e pressão ambiente, também deve ser levado em conta. Outro ponto é utilizar matérias-primas renováveis, evitando assim utilizar matérias-primas de fontes não renováveis ou escassas. Propor métodos que não exigem derivatização, como por exemplo grupos de proteção. Também é importante dar preferência ao uso de reagentes catalíticos frente à utilização de mais reagentes estequiométricos, contribuindo assim na eficiência da reação. Formar produtos químicos que não persistam no meio ambiente após a sua utilização também deve ser levado em conta. Deve-se dar atenção em desenvolver métodos analíticos a fim de monitorar as eventuais substâncias nocivas ao meio ambiente de certas reações. E por último, e não menos importante, é é necessário minimizar os riscos de potenciais acidentes dentro do ambiente laboratorial ou industrial, garantindo assim a segurança de todos. Para finalizar, ainda dentro do contexto da química verde, é interessante que o uso de solventes nocivos para extração de óleo seja diminuído ou até mesmo extinto. Para isso, alguns métodos alternativos de obtenção desses compostos foram propostos. Um exemplo é a obtenção de óleos essenciais através de microondas, que apesar da utilização de um solvente, é uma técnica que demanda menos tempo e possui menor custo energético quando comparado a métodos tradicionais de extração desses óleos. Outro método é a extração por fluido supercrítico, o que torna um gás um solvente em sua forma supercrítica. Porém, este método é caro e oferece alguns riscos relacionados à inflamabilidade e segurança. Como já citado, esses processos podem alterar um pouco as características do produto obtido. Contudo, faz-se necessária a redução na utilização de solventes orgânicos como um todo para a obtenção de produtos. Para isso, é importante o desenvolvimento de pesquisa e a busca por alternativas mais limpas que sejam viáveis, com o objetivo de se obter um produto puro e com baixo impacto ambiental.